Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Desenvolvedor Web Full Stack. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre publicação de aplicações web. Para começar a falar então sobre essas aplicações, pessoal, a publicação dessas aplicações, primeiro é preciso entender o seguinte, né, que a gente tem um período onde a gente está desenvolvendo, né, as nossas aplicações. A gente fala que está num ambiente de desenvolvimento, né, onde a gente vai fazer todos os testes, a gente vai simular, na verdade, no nosso caso, falando em aplicação web, a gente vai simular, né, um servidor HTTP, e aí, tão logo essa aplicação esteja pronta, eu preciso então colocá-la em produção, a gente chama em ambiente de produção. Ou seja, a gente precisa publicar ela, né? Colocar ela lá na internet para que todas as pessoas tenham acesso, tá bom? Então, só para a gente entender o que seria essa publicação. Então, seria então a transformação dessa aplicação que eu fiz aqui no modo de desenvolvimento, colocando ela agora no modo de produção, ou seja, disponível para quem quiser usar essa aplicação, tá certo? Então, para isso, a gente precisa falar primeiro, relembrar alguns conceitos, né, importantes para essa questão de aplicações web. Primeiro, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre o que é DNS, né? DNS, que como já diz ali, né, Domain Name System, ou seja, sistema de nome de domínio, ele ele faz como se fosse uma tradução, né? Vamos entender o seguinte: qualquer dispositivo conectado à internet, ele recebe uma identificação única, né? Numérica, certo? Essa identificação a gente chama de IP. Você já deve ter ouvido falar de endereço IP, por exemplo. É uma sequência de números única, né? Que identifica qualquer dispositivo conectado à internet, inclusive o dispositivo onde vai estar hospedada a minha aplicação. O IP, então, ele serve para conectar e comunicar com esses dispositivos, né? Mas vamos concordar, né? Se vocês concordam comigo, mas é muito mais fácil eu guardar nomes, né? Por exemplo, google.com.br, do que um número, né? Uma sequência de números que seria o endereço IP do Google, por exemplo, né? Então o DNS ele converte esse nome específico, né, de uma aplicação, né, para um IP, como se fosse um dicionário, né? Eu vou lá, digito, né, um nome, esse servidor DNS procura por esse nome, achou o nome, ele então vai ter ali no lado desse nome, né, numa outra tabela, numa outra coluna, por exemplo, de uma tabela. Vamos imaginar, né, que esse servidor DNS tivesse uma tabela com duas colunas. Numa coluna eu tivesse, por exemplo, o nome, né, de todos as aplicações, os sites, né, de cada uma das empresas, né, e na outra coluna eu tivesse então esse endereço IP. Então eu vou lá, digito, por exemplo, www.google.com.br, e aí ele vai achar esse nome então no servidor DNS, e lá ele vai achar, ele vai converter então esse nome para um endereço IP, certo? Ele vai achar então o endereço IP da Google, por exemplo, ou do YouTube, e assim por diante, tá? Ah, então é isso que faz os servidores de domínio, no caso, né, ou sistemas de nome de domínio. O que eles fazem? Eles traduzem então o nome do site para o IP, certo? Outro conceito importante é o servidor de hospedagem. O que é o servidor de hospedagem? É um dispositivo, né, onde vão estar guardadas, né, as, a minha aplicação propriamente dita, os arquivos da minha aplicação, né? Então é um servidor, a gente chama de servidor HTTP, né, que vai hospedar a minha aplicação. Tem vários servidores que eu posso pagar, né? Aqui não estou fazendo propaganda para ninguém, porque eu não ganho nada, mas, por exemplo, a gente tem o Local Web, né? Aqui no Brasil, tem o UOL, tem uma infinidade, né, de servidores de hospedagem, certo? Nós estamos adotando aqui durante o curso, né, uma filosofia de não usar nenhum tipo de ferramenta paga. Para quê? Para que todo mundo possa fazer o curso, chegar até o final do curso sem ter que gastar nada, né? Então a gente vai também aqui utilizar, a gente vai ver logo em seguida, um servidor de hospedagem gratuito, tá? Mas só para ter uma ideia,
o servidor de hospedagem então é onde vai estar os arquivos da minha aplicação, né? Todos os arquivos que eu fiz lá, desde imagens, o meu banco de dados, os meus arquivos CSS, meus arquivos PHP, tudo vai estar hospedado nessa máquina que a gente chama de servidor, então, né? E assim que a aplicação for acessada, as pessoas, os usuários vão ter acesso então a partir da desse servidor onde está hospedada a minha aplicação, tá? Então, assim, se eu for resumir esse processo, né, só para rapidamente, a ideia era rever esses conceitos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, o usuário, ele digita o endereço, eu vou dar um exemplo aqui que seria www.google.com.br. Esse endereço, então, é enviado para um servidor DNS. Esse servidor DNS procura por esse texto aqui digitado, né? A partir da hora que ele acha, então ele envia para o servidor de hospedagem esse código aqui. Ou seja, com esse código IP aqui, ele sabe em qual dos servidores de hospedagem está a minha aplicação. Então ele redireciona, né, a aplicação para esse servidor aqui. A partir desse servidor aqui, ele recebe então essa requisição e aí ele devolve para a máquina do usuário então o conteúdo, no caso do exemplo nosso aqui, do site da Google. Certo? Então eu digito Google porque eu não sei o endereço IP da Google. O servidor DNS converte, então isso é para o endereço IP, que o endereço IP da Google é esse aqui, tá? 142.251.128.131, pelo menos no momento que eu estou gravando essa aula, né? E ele redireciona então essa requisição para o servidor de hospedagem e aqui ele retorna então para o computador do usuário, para aquele dispositivo que ele está utilizando, as informações aqui. Ele monta, vamos dizer assim, a página, a aplicação aí, tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Se a gente quisesse trabalhar com a gente vai trabalhar, na verdade, né, com hospedagem do nosso site lá, eu poderia então contratar primeiro, pessoal, para eu ter ideia, né, para eu conseguir o meu domínio aqui, por exemplo, esse aqui é um domínio, né, www.google.com.br. Eu preciso ter o meu domínio também, tá? No nosso caso aqui, a gente também vai usar uma ferramenta gratuita e não vai precisar registrar o domínio, tá? Mas se fosse o caso, a gente registraria o domínio lá. No Brasil, para registrar domínios .com.br, a gente tem uma empresa, né, que é o registro.br, que é responsável por organizar e manter todos os registros de domínios .com.br, tá? Então, se eu quiser registrar um domínio lá, eu vou ter que acessar essa página, no caso, verificar se esse domínio existe. Se ele não existe, eu peço um registro, então, e aí eu posso registrar ele, e dali em diante eu consigo usar ele. Tá bom? Aí seria um segundo passo, seria então contratar um servidor de hospedagem e dizer o seguinte: olha, sempre que usar o domínio tal aqui, vai estar hospedado aqui nesse servidor de hospedagem aqui. Então essa tradução então do meu domínio que eu acabei de registrar com para, né, o meu servidor de hospedagem, ele vai ser armazenado automaticamente no servidor DNS. Então, sempre que alguém digitar o domínio lá que eu registrei, ele vai ser direcionado aqui o foco para esse servidor de hospedagem. Tá bom? Acho que deu para entender um pouco, né? Vamos agora para a parte prática disso. Pessoal, é o seguinte, quando a gente precisa, né, publicar alguma aplicação na web de forma gratuita, existem vários servidores, tá? Nós vamos utilizar um aqui, que é o Infinity Free, certo? Esse servidor é um deles, né? Tem vários. Eu escolhi ele porque já conheço um pouco, né? Trabalhei um pouco e achei ele satisfatório para o que a gente vai trabalhar aqui. É sempre bom lembrar que essas ferramentas gratuitas têm suas limitações, né? Então, nem tudo que eu gostaria de fazer num ambiente de produção eu consigo fazer nesses ambientes gratuitos. Eu tenho limitações, por exemplo, número de banco de dados, número de páginas. Então, nós vamos fazer aqui uma aplicação bem rápida, né? E bem simples também, né? E para o que a gente quer aqui no curso, ela atende perfeitamente. É lógico que se vocês forem fazer alguma aplicação e quiserem usar de forma comercial, né, profissional, aí eu indico que vocês
contratem um serviço de hospedagem pago, né, mas que forneça para vocês todo o tipo de ferramenta que vocês precisam, tá bom? Então a gente vai partir aqui por uma página aqui nova, a gente vai iniciar uma página nova aqui, né? Depois então de abrir aqui, pessoal, meu navegador, eu vou digitar aqui então, né? Infinity, ó, eu digitei aqui, ele já até apareceu, né? Mas porque eu já acessei ele antes, tá? Mas é infinityfree.net, né? Fazendo isso, eu dou um enter aqui, ele vai então abrir aqui a página do Infinity Free, certo? Primeiro passo é que vocês não têm uma conta ainda, né? Então a gente tem que criar uma conta, tá? Então eu vou aqui para a área do cliente, né? Abro aqui a área do cliente. E aqui ele já pede então meu e-mail e minha senha. Eu já tenho isso, né? Mas vocês ainda não têm. Então vocês vão precisar vir aqui e cadastrar uma conta nova, certo? Então cliquem aqui. Ele vai pedir então um e-mail para vocês, tá? Eu vou digitar aqui o e-mail, o meu e-mail da Udesk, né? E depois eu informo uma senha aqui, tá bom? Eu vou informar uma senha aqui, padrão, né? E coloco outra aqui, certo? Eu confirmo essa senha, tá? E aí vou criar aqui vou dizer que aceito aqui os termos do serviço, isso é importante, né? Eu aceitar, que se eu não aceitar ele não vai cadastrar, né? E aí clico aqui em cima então do Create New Profile, tá bom? Feito isso, pessoal, vocês vão receber um e-mail de confirmação. Aí vocês vão precisar clicar lá no link que vai vir nesse e-mail para a conta ser configurada, tá certo? Para confirmar, né, essa conta, tá? É importante salientar, pessoal, que a criação da conta nesse serviço aqui, ele demora alguns minutos, né? Então, é possível que vocês façam esse processo aqui, tentem acessar a conta e não consigam acessar no primeiro momento, porque demora alguns minutos para liberar isso, tá bom? No meu caso aqui, eu já fiz o cadastramento da conta antes, né? Estou gravando esse vídeo aqui depois de ter feito essa inscrição na conta. Então eu vou colocar aqui os meus dados, né? E aí vou então acessar a minha conta aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui meus dados então. E aí eu vou acessar então aqui. Ó, feito isso aqui, pessoal, ó, vocês vão ver que a telinha de vocês também vai aparecer lá, né? Provavelmente a de vocês não vai aparecer nenhuma conta aqui ainda, tá? Então eu posso criar, ó, 3 contas aqui, tá certo? Eu criei uma conta aqui, que já está criada, porque eu já fiz alguns exemplos lá. E eu posso criar uma outra conta aqui, tá? Então vou lá, vou criar aqui, Create Account. Então eu vou clicar aqui e ele vai me perguntar, né? Se eu quero algum domínio, subdomínio, né? Então eu vou colocar aqui subdomínio. Ele tem aqui, ó, algumas extensões específicas aqui, tá certo? E vocês podem escolher uma delas, tá? Se vocês quiserem colocar de vocês, eu já registrei o meu domínio lá não sei, num servidor de hospedagem padrão, não tem problema, vocês coloquem aqui e vocês vão conseguir colocar de vocês, tá? Mas aqui dentro das opções gratuitas, esses domínios aqui são os que estão disponíveis, tá? Eu vou usar esse aqui, eu prefiro esse aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, curso web full stack, vou tá bem grande aqui mesmo, tá? E vou criar então aqui, certo? Primeiro ele vai, ó, checar se isso aqui existe, se isso aqui não está liberado. Então eu coloquei aqui, curso web full stack e vou checar aqui se ele está livre, certo? Ó, ele disse que esse domínio aqui está livre e vai perguntar então se eu quero criar uma conta, tá? O username aqui, ó, né? Ele já cria um username padrão. Depois ele vai mandar isso pra gente aqui, tá bom? E o account, então é que eu tenho que colocar aqui o account. Ou se eu deixar em branco, ele vai criar uma, um, uma senha aleatória e ele vai fornecer essa senha para mim. Se não, eu posso colocar aqui uma conta que eu quiser, né? Uma password, né? Uma senha que eu quiser, tá? Eu não vou colocar a senha aqui agora, pessoal, no vídeo,
porque vocês vão ver a senha, ele não é, ó, se eu digitar aqui, por exemplo, ó, ele aparece aqui, tá certo? Então eu não vou colocar aqui, até porque eu posso usar essa senha para outras coisas, e aí eu não gostaria que ela ficasse disponível aqui, tá bom? Ó, depois de criada a conta, pessoal, de informado o e-mail, né? Ele já vem aqui, olha, eu posso abrir o painel de controle aqui. Então eu vou lá, opa, abrir o painel, eu vou aqui, ó, abrir o painel de controle. Ó, ele está dizendo o seguinte, que ele dá uma mensagem lá e pergunta se eu aprovo, né, os termos de uso, tá, e se eu não quiser, eu venho aqui e desaprovo. É lógico que eu não tenho outra possibilidade se eu quiser usar o serviço, então eu vou vir aqui, ó, e ele criou esse número aqui, tá vendo aqui, ó, esse aqui agora minha identificação aqui, meu login, tá? Eu vou aprovar aqui, pronto. Ó, e ele já carrega aqui, pessoal, o meu painel de controle, tá? O painel de controle aqui tem muitas opções, muitas mesmo, tá vendo aqui? Nós vamos trabalhar com algumas, certo? A gente vai trabalhar então com a criação de bases de dados e depois a gente vai upar, que a gente diz, né? A gente vai subir, né, os nossos arquivos da nossa aplicação, tá? Esses arquivos da aplicação eu vou fornecer também um arquivo para vocês lá, né, um arquivo zip com toda a aplicação aí, tá bom? Primeiro eu vou vir aqui então, MySQL. Ó, eu posso também criar base de dados aqui em Postgre, né? Que também é uma base de dados gratuita. Nós vamos trabalhar com MySQL que a gente já viu no curso, tá bom? Então eu vou aqui, MySQL. Clico aqui, essas propagandas elas vão existir, né, pessoal? Não tem como eu fugir, né? É gratuito, né? Então aqui ele vai perguntar o nome da base de dados que eu vou utilizar, tá bom? Eu vou colocar assim, ó, aula 46, tá bom? Eu poderia criar outra, mas eu vou botar aqui, aula 46, que é a aula de hoje, tá? É importante, se vocês mudarem esse nome aqui, que vocês guardem ele, porque a gente vai utilizar isso depois na configuração dos nossos arquivos, tá bom? Vamos lá, criar database. Vou criar aqui. Pronto, ele criou, tá certo? Ó, tá aqui, ó. Ele já colocou aqui o meu usuário, né? O nome da minha base de dados é essa aqui, certo? Eu também vou ter o meu username, também, isso aqui também é importante, a gente vai usar depois, então eu vou ter esse username aqui. A senha, a gente vai ver lá no painel de controle, ele criou uma senha própria pra gente, automática, né? E aqui ele tem então o hostname, no caso a gente vai precisar disso também para configurar nossa aplicação, tá? Isso aí tudo a gente tem que guardar, beleza? E aí, com esses dados aqui em mãos, eu vou vir aqui e vou clicar aqui no admin. Ele vai abrir então meu banco de dados, tá? O que é isso aí, né? Nada mais é do que o PHP admin, que a gente utilizou lá no nosso curso quando a gente falou de MySQL, tá? Aqui, pessoal, eu poderia criar uma tabela do zero, tá? Mas eu já mandei, né, para vocês, ou melhor, vou deixar disponível para vocês aqui na página do curso o comando SQL pronto. Então eu vou vir aqui vou clicar aqui na abinha SQL e vou colar então esse comando SQL que está pronto já, que já está definido, tá bom? Esse comando SQL que eu criei aqui, pessoal, ele já vai criar a tabela e também já vai inserir algumas linhas nessa tabela, que são as informações, para a gente não ter que colocar esses dados, né, no ar aí, tá? Para não precisar digitar isso tudo aqui, já está tudo pronto, tá? Então eu vou vir aqui, vou executar. Ó, ele criou a tabela e já inseriu aqui as 5 linhas, tá? Se a gente vier aqui na estrutura da tabela, né, por exemplo, ó, eu vou ter uma tabela produto aqui, né? Que se eu clicar aqui em cima, eu vou ver então que eu já criei aqui então 5 produtos, né? Isso aqui foi utilizado, né, essa base de dados aqui foi utilizada pelo professor Luiz Felipe nas aulas que ele fez ali de PHP e de JavaScript, tá? Então eu usei a mesma base de dados lá, tá bom? Só para vocês saberem. Então a criação da base de dados é essa aqui, tá? Já criei a base de dados, beleza? Tá aqui, né? E agora eu vou voltar aqui para o meu painel de controle, tá? Porque eu já criei a base de dados, tá? Agora eu vou vir para cá e vou então criar, né? Eu, na verdade, vou subir os meus arquivos aqui, tá? Eu posso usar várias ferramentas, até inclusive um FTP aqui, mas eu vou usar aqui uma ferramenta online que ele já tem aqui, ó,
Online File Manager, que na verdade ele utiliza essa ferramenta aqui para subir então os arquivos lá para minha aplicação, tá? Então vou vir aqui, Online File Manager, clico aqui, e aí ele vai colocar aqui, ó. Ele já está colocando, ó, ele já deixa uma mensagem aqui, ó. Não coloque arquivos aqui, né? Ou seja, a gente tem que colocar os nossos arquivos da nossa aplicação a partir desta pastinha aqui, htdocs. Então ó, ele está já dando uma mensagem aqui, ó. Não, né? Suba arquivos para esse local aqui. Então eu tenho que vir aqui no htdocs, né? E aí eu vou, então, clico aqui, ele vai abrir a página. Aqui ele já tem dois arquivos aqui que ele cria como padrão, né? Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em cima e vir aqui clicar na lixeira aqui, tá vendo aqui, ó, clica aqui, delete. Não quero isso aqui. Ele me confirma se eu quero deletar ou não, né? E eu venho aqui também e eu posso clicar em cima também aqui dele, né? Ou eu posso marcar, eu venho aqui mesmo, crio e deleto ele, certo? Aqui então agora, pessoal, ele vai estar com tudo branco, ou seja, tudo vazio. Eu não tenho nenhuma aplicação aqui, tá? Então eu vou subir a minha aplicação aqui, essa aplicação que vocês vão subir para cá, vai estar dentro desse arquivo zip que eu vou enviar para vocês, tá bom? Aqui então, pessoal, para subir os arquivos, né, eu tenho que vir aqui nesse íconezinho aqui, que é Upload, né? Aí vou clicar aqui, vou fazer, ó, eu posso subir arquivos ou pastas, tá? Eu vou subir arquivos aqui primeiro, vou aqui, Upload File, aí eu vou escolher aqui, eu já tenho aqui dentro da disciplina publicação web, eu tenho um template aqui, tá? Então assim, essa vai ser a estrutura que vocês vão ter lá, não importa a pasta que vocês colocarem, quando vocês descompactarem o arquivo que eu enviei, vocês vão ter esses arquivos aqui. Então primeiro eu vou então fazer o upload desse arquivo aqui, do index, tá? Que é o primeiro arquivo da minha pasta. Beleza. E agora eu vou subir então as pastas, tá? Ó, folder aqui então. Eu vou subir primeiro aqui a imagem, tá? Faço o upload, ele pergunta se eu quero mesmo fazer o upload de tudo, eu vou dizer que sim. Ele vai subir toda a minha página aqui, tá? Beleza. E agora eu vou fazer do source, né? Então, ó, vou puxar a página aqui e vou então escolher aqui no template a minha página src, de source, né? Faço aqui. É muito importante destacar, pessoal, que quando vocês forem subir esses arquivos aqui, um arquivo dentro do CRC aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou abrir a pastinha aqui, ó, que é o arquivo parâmetros, vocês vão ter que preencher esse arquivo parâmetros com os dados de vocês, né? Por quê? Porque ali eu tenho o nome do servidor, o nome do usuário e a senha. Então, quando vocês forem criar, né, a página para vocês aqui no Infinity Free, ele vai fornecer para vocês o nome do usuário de vocês, a senha de vocês e o rosto de vocês, né? Então, assim, ó, é importante que vocês tenham isso guardados, porque vocês vão precisar alterar esse arquivo parâmetros, porque se vocês não alterarem, vocês não vão conseguir acessar, certo? Ele vai dar erro, ele vai dizer que não existe, tá? Ó, pessoal, aqui como eu falei, né, a gente vai ter que alterar alguns dados, ó. Nesse arquivo parâmetros, eu passo os parâmetros de acesso, por exemplo, aos dados, né? Então, ó, esse MySQL aqui, host, né? Ó, eu tenho que dizer aqui qual é o host, né, que eu vou utilizar. No nosso caso aqui, quando eu criei a minha página, o host que ele criou foi esse aqui, tá? Mas em algumas casos ele muda esse nome aqui para o SQL 202, 207, 203. Então assim, aqui tem que ser o host que foi criado para o arquivo de vocês, para a base de dados de vocês, tá certo? Isso é importante. Outra coisa importante, database name, aqui também, ó, eu usei lá aula 46, certo? Vocês podem usar outro. E esses números aqui na frente também não vão ser os mesmos que vocês vão utilizar aqui. Vocês vão receber um número específico aqui que não é o mesmo que o meu. Vão ter que trocar, tá bom? Isso aqui é fixo, não há necessidade de trocar. Ó, usuário, vocês vão receber o usuário de vocês, tá? Vocês podem ver que a base de dados aqui, ó, ela é sempre o nome do usuário, tá aqui, ó, esse nome do usuário, underline, o nome da base de dados que vocês escolheram. No nosso caso aqui a gente escolheu a aula 46, tá? E a senha, aqui vocês vão ter que incluir a senha de vocês, tá? A senha que vocês vão utilizar. É lógico, pessoal, que como essa ferramenta é gratuita,
ela fornece poucas formas de proteção de dados. Então essa senha de vocês ela vai estar aqui no arquivo bem aberto. Então eu sugiro que usem uma senha que vocês não utilizem para outra coisa, tá? É importante então salientar que vocês vão ter que mudar esses dados aqui, tanto o host, né, como o dbname, como o usuário aqui e a senha. Tá? Isso aqui tudo vocês vão ter que trocar e colocar os dados de vocês, porque aqui estão os dados nossos, né? Então ele vai acessar o nosso banco de dados, tá bom? No nosso caso aqui, a gente já conseguiu baixar tudo, né? Ou melhor, subir tudo, né? Vou voltar para cá. Então agora, né, como é que é o nome do nosso site, né? O nosso site lá, se vocês lembram, né? A gente digitou lá curso web full stack, certo? Então eu vou clicar aqui, ó, vou criar uma nova abinha aqui. Eu vou digitar aqui, ó, curso web full stack ponto a esse. Lembra que esse sufixo aqui foi ele que sugeriu. A gente escolheu esse, poderia ter escolhido outro, né? Então se eu der um enter aqui agora, ó, ele vai lá. Então essa páginazinha é bem simples, como eu falei para vocês, né? Ele vai mostrar aqui a descrição de alguns produtos, né? Ó, tem uma imagem aqui que ele não subiu, tem que ver porque que ele não conseguiu subir essa imagem. Mas assim, tá aqui. Se eu clicar aqui em cima, ele vai mostrar as imagens aqui, né? Isso aqui o professor Luiz Felipe já tinha feito com vocês, certo? Então aqui só estou colocando coloquei aquela parte, aquela aplicação que ele tinha feito para cá, tá bom? Então é isso aí, certo, pessoal? Então esse seria o processo então, né, de publicação web. Como eu falei para vocês, né, antes a gente tem vários servidores free, né, que eu posso utilizar aqui para subir minhas aplicações. Eu utilizei esse aqui, né, porque eu achei mais fácil de fazer, mais simples, né, mais rápido, mas tem outros, tá? Vocês podem pesquisar na internet aí. Mas esse aqui é interessante. E frisando de novo, né, que quando vocês forem usar isso de forma profissional, aí a sugestão que a gente dá é que seja então criado, né, uma conta, ou seja, pago, né, contratar uma conta mesmo oficial, né, que dê para vocês todos as possibilidades de trabalho. Aqui, nessa aqui, por exemplo, a gente notou que que eu e o professor Luiz Felipe, né, trabalhando com essa ferramenta, o retorno dela, por exemplo, em JSON não deu certo. A gente teve que fazer aqui para ele retornar direto no HTML, porque ele não aceitava o JSON, tá? Então a gente teve que alterar aqui. Por isso que vocês vão ver que o arquivo que vocês estão recebendo aqui, ele teve uma modificação em relação àqueles que o professor Luiz Felipe já tinha utilizado. Exatamente porque tem algumas limitações, tá? Pode ser que vocês encontrem outras limitações, mas aí é a questão de verificar se essa limitação dá para sanar de alguma forma, né? Ou se realmente aquele servidor ali não serve para vocês, tá bom? Mas a ideia é que assim, quando forem realmente uma coisa profissional, que vocês consigam a gente sugere, né, que vocês contratem um serviço profissional também. Aqui a ideia do curso foi fazer isso, uma ferramenta gratuita para permitir que todos que estejam fazendo o curso não tenham nenhum tipo de gasto. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem mandar aqui mesmo embaixo do vídeo, né, nos comentários, ou lá dentro da nossa sala de aula lá no Moodle, tá bom? Espero que tenham gostado. A gente se encontra então no último vídeo, né, dessa série aqui, que seria as instruções de como construir o projeto final, tá bom? Até mais, pessoal. Um abraço.